Eu separei as 10 principais tendências que você vai ver em IA em 2025, e eu tenho certeza disso. Sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Uma das maiores tendências para 2025 são os agentes. Já está sendo falado em 2024, mas a OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial que existe atualmente, anunciou que em 2025 vai lançar um agente chamado Operator. Segundo a OpenAI, esse agente ele vai ser autônomo. E o que isso significa? Significa que ele vai poder mexer no seu computador a partir do comando que você der. Isso significa que se você pedir para que ele faça uma reserva em um hotel, o operator ele vai utilizar seu computador para fazer aquela reserva naquele hotel. Enfim, qualquer coisa que você solicitar, ele vai utilizar o seu computador para fazer isso. E o mais interessante é que a OpenAI que vai lançar esse agente, uma das maiores empresas do mundo. Isso significa que a gente não está falando de algo simples, como outras empresas prometem. São muitas as que estão prometendo agentes ainda para 2025, mas a OpenAI disse que vai ser um passo extremamente gigante dentro da própria companhia neste ano. Os rumores apontavam que o Operator iria estar disponível para a gente ainda no primeiro mês de 2025, ou seja, em janeiro. Outros rumores apontam que seria em fevereiro, mas não há uma data precisa para isso. É bem óbvio que o Operator não vai estar disponível para todos os usuários finais, assim como foi com Sora, mas a gente espera que o anúncio seja ainda em janeiro ou no máximo em fevereiro. E se você está perguntando se existe alguma outra novidade que a OpenAI vai lançar pra gente ainda em 2025, sim. Ela não vai lançar somente o Operator, existe uma série de agentes que a OpenAI vai lançar, mas uma que a gente tem certeza e convicção e que vários rumores apontam é que um desses agentes vai executar tarefas dentro do seu navegador, dentro do seu browser, do seu Google Chrome ali. Isso não é nenhuma novidade, a gente já sabe que existem outros navegadores que já fazem isso nativamente, mas o CEO da OpenAI já vem batendo na tecla dos agentes desde o ano passado. Agents are the thing everyone is talking about, I think for good reason. You know, this idea that you can give an AI system a pretty complicated task, like a kind of task you'd give to a very smart human that takes a while to go off and do and use a bunch of tools and create something of value. That's the kind of thing I'd expect next year. And that's like a huge deal. We talk about that like, oh, you know, this thing is going to happen. But that's like, if that works as well as we hope it does, that can really transform. Ele também nos deu uma prévia, não exatamente uma prévia, uma demonstração, mas um exemplo de como isso funcionaria na prática, tático, num vídeo postado no seu canal no YouTube. Maybe I can give the following example. When people talk about an AI agent acting on their behalf, the main example that they seem to give, fairly consistent, is, oh, you can ask the agent to go book you a restaurant reservation. And either it can use OpenTable or it can call the restaurant or whatever. And you know, it's like, okay, sure, that's like a mildly annoying thing to have to do, and it maybe saves you some work. One of the things that I think is interesting is a world where you can just do things that you wouldn't or couldn't do as a human. So what if instead of calling one restaurant to make a reservation, my agent would call me 300 and figure out which one had the best food for me or some special thing available or whatever. And then you would say, well, that's really annoying if your agent is calling 300 restaurants. But if it's an agent answering each of those 300 places, then no problem. And it can be this massively parallel thing that a human can't do. So that's a trivial example, but there are these limitations to human bandwidth that maybe these agents won't have. The category I think though is more interesting is not the one that people normally talk about where you have this thing calling restaurants for you, but something that's more like a really smart senior coworker, where you can collaborate on a project with, and the agent can go do a 2-day task or 2-week task really well, and ping you when it has questions, but come back to you with a... E assim a gente entra no tópico agente de voz. Se você quer saber exatamente sobre que tipo de agente de voz ele está falando, não é o ChatGPT conversando com você através do telefone. Seriam agentes de vozes capazes de fazer tudo por você. Nessa imagem que foi publicada por uma pessoa que estava nesse evento no Twitter, a apresentadora mostrou um vídeo do que especificamente essa agente de voz é capaz de fazer. Ela é capaz de fazer compras para você, ou reservar hotéis novamente, ou ligar para uma pessoa e resolver algum problema. Qualquer coisa, essa agente de voz pode fazer por você. My name is Ada, and I'm calling on behalf of a customer. Yes, that's the tech store in La Défense. How can I help you? Great. I'm calling to check if you have a OnePlus 12 and Floaty Emerald in stock. Our customer, Katya, is interested in picking it up today. Oh, actually, we do have OnePlus 12, but we don't have that color. I'm sorry. Oh, thank you. And what time do you close today? Katya will likely come by later to pick up the phone if she's happy with the color.
Yeah, I mean, we don't have emerald, but we do have silver and black. So yeah, I guess she can come up. We close at 7 p.m. Perfect, thank you. I'll let Katya know that you have silver and black available, and she can come by before 7 p.m. Thanks for your help, and have a good day. Thank you. You too. Em paralelo a agente de voz, a gente tem agente de compras, que seria a mesma coisa. O Google já mostrou lá atrás pra gente como um agente de voz funcionaria na função de um agente de compras. A customer agent, and it leverages Gemini and vector search to deliver a seamless shopping experience. What can we help you find? Well, I'd like that shirt, but I guess I have a few other specifications as well. So find me a checkered shirt like the keyboard player is wearing. I'd like to see prices, where to buy it, and how soon can I be wearing it. I'm going to include the video. Now, the customer agent is using Gemini's multimodal reasoning to analyze the text and video to identify exactly what I'm looking for. Then, Gemini turns it into a searchable format. Okay. How cool is this? It found the checkered shirt I'm looking for, right? And some other great options in no time. And that's because these results harness Google's trusted search technologies, which ensures customers, like me, get the right results in record time. The suggested products are grounded in Symbol Fashion's inventory and historical performance data to make sure customers leave happy and with that purchase in hand. Okay, the first one is perfect. It looks like I can have it delivered in 4 days or pick it up nearby today. Like I said, I want to be wearing it tomorrow night, so I'm going to go with the local store to be safe. Of course, it never fails. They only have 3 left in my size. I don't want to miss out on wearing this shirt, so I'm going to go ahead, give the store a call, and ask them to set it aside for me. But first, let me tell you what's happening behind the scenes. Symbol Fashion's customer agent is using Google Cloud's full suite of AI capabilities to offer customized support interactions, facilitate transactions like purchases and returns, and ensure that I'm receiving the most up-to-date information in real time. I'm so close to having this shirt for the concert. Let's give the store a call. Hi there. This is the Symbol Fashion customer agent at South Las Vegas Boulevard. Am I speaking with Amanda? Yes, this is Amanda. Great. Thanks for reaching out, Amanda. I see you had a session on another device. I've sent you an SMS message with a link to our live chat companion. If you would like to switch to chat, please click the link. How can I help you today? I'd like to purchase the shirt in my cart with the card I have on file. Absolutely. I see you're also a Symbol Fashion Rewards member. Looks like you have a 20% off voucher available to use. Would you like to apply it to this purchase? Yes, please. That would be great. The shirt you're purchasing goes well with these items, also available for pickup in your preferred size. Would any of these be interesting to you? Absolutely. Please add the white shirt and the boots to my cart. Great. Your total is $203.73. Okay to proceed with the card on file? Yes. Your purchase is confirmed. Do you need anything else today? No, I'm all set. Thank you. O de Browse com certeza vai estar presente em 2025, consiste em um agente de IA ler diversas páginas, milhares de páginas, milhões de páginas para você encontrar os resultados certos para você fazer uma pesquisa completa. É como se tivesse um agente diretamente no seu navegador e ele pesquisasse em milhões de sites e juntasse todas aquelas informações, coletasse todas as mídias necessárias e fizesse um relatório final para você e te entregasse tudo em mão. É quase como um trabalho de faculdade que a gente faz e tem que reunir informações de várias fontes. Então, o Deep Browse, ele pode estar nativo dentro do navegador. E se você quiser saber mais sobre o Deep Browse,
E essa pesquisa profunda, o Google disponibilizou o Project Mariner. Você tem que se inscrever para participar do programa de testes, mas existe um vídeo que explica diretamente como isso funciona na prática. E eu vou deixar o vídeo oficial aqui da porta-voz do Google, do projeto, falando como funciona, e eu tô muito animado para ver isso funcionando direto no navegador. Today I want to tell you about Project Mariner. It's a research prototype exploring the future of human-agent interaction, and it's built on Gemini 2.0. Like with all new technology, it's important for us to build this responsibly, which is why we're starting small. We'll be getting feedback from a group of trusted testers and using their experiences to really shape how Project Mariner evolves. Let me show you how it works. So Project Mariner works in the browser as an experimental Chrome extension. I'm going to start by entering a prompt. Here, I have a list of outdoor companies listed in Google Sheets, and I want to find their contact information. So I'll ask the agent to take this list of companies, then find their websites and look up a contact email I can use to reach them. This is a simplified example of a tedious multi-step task that someone could encounter at work. Now, the agent has read the Google Sheet and knows the company names. It then starts by searching Google for benchmark climbing. And now it's going to click into the website. You can see how this research prototype only works in your active tab. It doesn't work in the background. Once it finds the email address, it remembers it and moves on to the next company. At any point in this process, you can stop the agent or hit pause. What's cool is that you can actually see the agent's reasoning in the user interface so that you can better understand what it is doing. And it will do the same thing for the next two companies, navigating your browser, clicking links, scrolling, and recording information as it goes. You're seeing an early stage research prototype, so we've sped this up for demo purposes. We're working with trusted testers to make it faster and smoother, and it's so important to keep a human in the loop. After the fourth website, the agent has completed its task, listing out the email addresses for me to use. And there you have it. We're really just scratching the surface of what's possible when you bring agentic AI to computers, and we're really excited to see where this goes. O workflow de automação com IA está ganhando cada vez mais força. O workflow já existia, mas agora com IA é um jogo totalmente diferente. Existe o site make.com, que basicamente você cria workflows por lá e automatiza funções, quaisquer que sejam. Peguei uma como exemplo, eu tive que fazer isso por conta própria. Aqui vocês estão vendo uma planilha do Google para automatizar conteúdos nas redes sociais. Então, nesse caso, eu peguei uma conta do Instagram que vai postar conteúdos automatizados. Eu coloco uma origem de mídia, ele lê, modifica a legenda, coloca uma legenda, posta lá no Instagram. Então, tem a planilha, depois vai para o Cloud, depois volta para a planilha, depois vai para o roteador, vai para o Instagram, publica um Reels e atualiza a planilha novamente. Se fosse uma foto, ele seguiria um workflow diferente. Então, aqui você viu que a planilha já foi atualizada. Aqui eu tenho o link da postagem, a hora, quando foi postado, se foi postado no Facebook também ou em outra rede social. E o post está aí feito através de um workflow de IA. Tem vários outros tipos de workflow. Esse, por exemplo, é para construir posts de blog, integrado em várias IAs diferentes. E dentro da biblioteca do make.com tem outros workflows disponíveis. Eu vou deixar o link abaixo aqui para você acessar o make.com, faça cadastro através do meu link, assim eu e você ganhamos um bônus e um desconto. Esse, por exemplo, mostra como funciona esse workflow. Então, esse especificamente é para automatizar a postagem em social media de postagens que vêm do blog. Então, ele vem ali do WordPress, passa para o ChatGPT, Twitter, LinkedIn e outras redes sociais até concluir o workflow completo. Isso tudo depende de inteligência artificial, que com certeza vai estar mais forte neste ano de 2025. E você pode ter certeza que IA e robôs vão estar presentes muito fortemente também em 2025. E a maior razão por causa disso são uma variedade de diversos avanços na área da IA, que agora faz com que a produção de robôs seja mais fácil do que antes. Isso significa que o número de robôs humanoides vai
aumentar consideravelmente. Então a gente vai ter mais robôs fazendo tarefas humanas. O que você está vendo na tela é um vídeo da Meta AI com o desenvolvimento de um robô capaz de sentir texturas e objetos humanos como humanos sentem. E isso é um recurso que somente a IA permite. E com essas tecnologias é possível criar várias outras diversidades de robôs semelhantes aos humanos. E isso é uma evidência muito sólida. Uma startup de robôs físicos baseados em AI arrecadou $400 milhões do Jeff Bezos e OpenAI para desenvolver robôs autônomos, robôs que são capazes de executar tarefas humanas dentro de qualquer ambiente. Completamente automatizada, ela toma decisões por si mesma e faz aquilo ali por si mesma. Então não é necessário interferência humana para dar um comando para ela realizar alguma coisa. Isso é um grande avanço. Essa tomada de decisões só é possível com a inteligência artificial, e é o que você está vendo aí. O robô ele é capaz de dobrar roupas, ele é capaz de colocar roupas na lavanderia, executar outras tarefas domésticas como um ser humano. E toda essa mecânica ela parece ser simples, mas a atenção, o grande destaque está para a capacidade de tomar essas decisões e avaliar o que é pertinente à solicitação do usuário ou não. Definitivamente, robôs baseados por inteligência artificial em 2025 vão estar cada vez mais presentes na nossa realidade. Isso é um fato. A gente vai ver esse número aumentar consideravelmente. É claro que esse aqui é um dos maiores dilemas da IA, memória infinita. Se a gente pudesse ter uma memória infinita na IA, isso seria um extremo avanço, porque imagine só hipoteticamente se uma inteligência artificial conseguisse armazenar todos os dados que você fornece a ela dentro de um próprio servidor, dentro da sua memória, e sempre que você fosse pedir um comando para essa inteligência artificial, ela analisaria todos estes dados para te dar aquela resposta. Memory is the critical piece, because today, every time you go to your AI, you have a new session and it has a little bit of memory for what you talked about last time or maybe the time before. But because it doesn't remember the session 5 times ago or 10 times ago, it's quite a frustrating experience to people, because you don't go and invest deeply and really share a lot and really look to build on what you've talked about previously, because it's going to forget. So you sort of tap out after a while and it turns, into a shallower experience. But we have prototypes that we've been working on that have near infinite memory. And so it just doesn't forget, which is truly transformative. I mean, you talk about inflection points. Memory is clearly an inflection point, because it means that it's worth you investing the time. Because everything that you say to it, you're going to get back in a useful way in the future. You will be supported, you will be advised, it will take care of, in time, planning your day and organizing how you sort of live your life. So it's that capability alone, which I expect to come online in 2025, is going to be truly transformative. E antes que a gente pense que isso é só um vídeo isolado, não, existem várias outras evidências de cientistas que concordam que em 2025 a gente vai ter um grande avanço na memória. What's interesting about these, I'm really confident 2025 memory is done, permanent memory. I mean, if you think about it, we already have memory on the web. Yes. We retrieve from the web, all the time. A Forbes, inclusive, listou as possibilidades que a gente pode ter com a memória infinita na IA generativa e LLMs. E só para que você tenha uma ideia na prática do que isso significa, imagine que você nasceu e desde os seus primeiros anos de vida, você foi dando informações para uma inteligência artificial. Ela, portanto, armazenou todas essas informações ao longo desse período e depois de 20 anos você pede ela uma informação e ela é capaz de te ajudar a analisar todos os dados de 20 anos através da sua memória e te dar uma resposta mais precisa e concisa. E eu tenho com convicção, certeza de que a memória infinita é um grande avanço na evolução das inteligências artificiais. O Google já definiu isso como uma nova era da humanidade, comparado à descoberta da teoria da relatividade ou um movimento como o Renascimento, que aconteceu há séculos atrás. E isso é um vídeo oficial publicado pelo Google, é uma descoberta marcante e vai permitir a gente descobertas surpreendentes. O grande paradigma é que para
analisar uma memória infinita, você precisa de um thinking model, um modelo de IA reflexiva que analisa uma grande quantidade de dados e ela precisa ser rápida. Claro que a OpenAI ela já está fazendo isso com a série O, como o O1 e agora recentemente o O3, mas o Google também lançou no Gemini o Flash Thinking, e é claro que eu tive que testar isso pessoalmente e não mostrar aqui um demo para você, já que já está disponível na versão beta do AI Studio. Então vamos lá com o Gemini 2.0 Flash Thinking. E por que eu quero mostrar o Gemini 2.0 Flash Thinking? Porque quando você analisa um grande número de dados, um grande volume de dados, é fundamental e muito importante que a IA mostre para você o porquê que ela pensou naquele resultado, naquele output, no resultado que ela te deu. A maioria das IAs generativas que a gente vê hoje só nos dá o output, só nos dá aquela resposta. Mas o Gemini 2.0, na versão Flash Thinking, ele te mostra passo a passo por que ele pensou naquela resposta que ele te deu no final. É só você clicar ali naquela barra e ele vai te dar aí uma sequência dos passos que ele tomou para tomar aquela decisão e te dar essa resposta final. Então, ao analisar um grande volume de dados, é fundamental que você mostre, que a inteligência mostre o porquê daquilo, justifique a sua resposta. E isso é muito importante em áreas como academia, eu falo universidades, pesquisas científicas e cálculos, física e estudos aprofundados que requerem uma justificativa do porquê aquela conclusão foi tirada e não uma simples resposta pronta. We actually see models improve faster in the next 6 months to a year than we saw them improve in the last year, because there's this new axis of synthetic data generation, and the amount of compute we can throw at it is we're still right here in the scaling law, right? We're not here. We haven't pushed it to billions of dollars spent on synthetic data generation, functional verification, reasoning training. We've only spent millions, tens of millions of dollars, right? So what happens when we scale that up? So there is a new axis of spending money. And then there's, of course, test time compute as well, i.e. spending time at inference to get better and better. So it's possible, and in fact, many people at these labs believe that the next year of gains or the next 6 months of gains will be faster because they've unlocked this new axis through a new methodology, right? And it's still scale, right? Because this requires stupendous amounts of compute. You're generating so much more data than exists on the web, and then you're throwing away most of it, but you're generating so much data that you have to run the model constantly. E claro, não podia faltar, agora que a gente começou 2025 com Sora, filmes por IA. Isso está cada vez mais forte devido às possibilidades e o acesso que a gente tem às IAs capazes de gerar vídeos, e vídeos cada vez mais realistas. Com a geração de vídeos cada vez mais realistas, a gente tem a possibilidade de gerar longas metragens, que exige também uma grande quantidade de processamento. Só não existiam antes filmes gerados por IA devido a limitações técnicas. Hoje a gente não tem mais isso. Isso é uma grande aposta para 2025. A Sora, por exemplo, ela já gera vídeos com stories. Tem o Veo 2 do Google, que é capaz de gerar imagens surpreendentes. Essas que a gente está vendo aí são geradas através do Veo 2. Ainda não está disponível para o público geral, como a Sora, mas são imagens extremamente realistas. E um compilado dessas imagens é capaz de gerar um filme. A Sora, por exemplo, a gente consegue dar um comando ali, a gente pode gerar vídeos em formato stories, em formato widescreen, escolher a duração, dar os prompts. A gente gera aí, esse usuário, por exemplo, ele gerou 4 vídeos diferentes com o mesmo prompt, todos parecem realistas, todos podem ser postados em stories, em shorts e etc. Esses trechos também são de um filme realista. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link dele aqui no YouTube, na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma olhada, e eu acho que em 2025 a tendência de ao menos curtas metragens disponíveis no YouTube ou em pequenos cinemas vão estar aí presentes, mas longas metragens também são uma grande aposta, talvez para o meio do ano de 2025 para frente. Bom, pessoal, essas são as principais tendências que eu acredito, eu tenho certeza que vão estar aqui em 2025 com a gente. As primeiras já estão saindo agora em janeiro mesmo, mas caso eu tenha esquecido de alguma, coloca aí nos comentários qual a tendência que você acha que vai ter em 2025 no setor de IA. E se você curte a inteligência artificial, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e acompanha a gente, porque a gente vai postar muita coisa que vai acontecer esse ano.